E, né, nessa questão de crianças, do mundo que nós estamos vivendo, vamos falar então de casamento, de relacionamento, assim, os dois aqui são casados, o senhor é casado, eu não sou casado, mas... Que dó, que pena, que pena. Vamos orar por você. Que isso. Mas, amém, né? Eu gosto de ouvir quando as pessoas elas têm experiência, elas podem trazer a respeito disso para as pessoas que ainda não são casadas e até mesmo para aquelas que são casadas e às vezes estão enfrentando alguma dificuldade. Como que o senhor vê essa questão do casamento e de como enfrentar essas dificuldades que pairam no casamento? Primeiro fala também como é que o senhor conheceu sua esposa, né? Quando? Na igreja? Perfeitamente. Quando eu conheci a minha esposa, foi na igreja. Ela tinha um ano de convertida, a gente se conheceu e a gente casou cedo, né? Eu era muito jovem ainda. E quando você fala de casamento, a gente teve uma fase, um tempo de ajuste. Eu acho que quando eu casei eu não estava preparado para casar. Ninguém nunca tinha me falado sobre casamento, falado das dificuldades que a gente tem. Hoje eu já fiz tantos casamentos e normalmente eu digo para os novos casais, né? Os nubentos, os novos casados, eu digo para eles: olha, vocês terão dificuldade. Mas o que vocês precisam entender é que há um projeto de Deus na vida de vocês. Deus uniu vocês. E não é por causa da dificuldade que vocês vão abandonar o barco, não. Se tiver alguma coisa errada lá na frente, vamos consertar a coisa errada, vamos conversar, vamos orar, vamos buscar a Deus, porque nós não podemos banalizar o casamento. O casamento é uma aliança. O casamento é uma aliança eterna. Eu sempre tive isso. Mesmo tendo dificuldade de ajuste, a minha esposa, ela prometeu ficar em casa vendo, possivelmente ela está vendo. Quero mandar um beijo para ela, para a apóstola Jo, e também para os meus filhos e netos. Mas, como eu ia dizendo, eu sempre tive esse entendimento, que o casamento é uma aliança, mas é uma aliança que eu faço com alguém, mas ao mesmo tempo faço essa aliança com Deus, porque o casamento é testemunhado pelo Senhor. Não existe casamento que não foi testemunhado por Deus, que não foi feito fora de Deus, alheio a Deus. Muito pelo contrário, a gente precisa ter esse entendimento. Então você, meu irmão que é casado, cuide do seu casamento, cuide da sua esposa, cuide do seu esposo, curta, cuide, honre, com honra mesmo, com fidelidade, com austeridade. Agora, você que não é casado, ore a Deus, para Deus te dar uma esposa segundo o coração dele, para Deus te dar um esposo segundo o coração dele. Porque assim, ó, as pessoas dizem assim: é o casamento, eu nem oro. Tem que orar. Os pais têm que orar, o filho está no ventre ainda. É homem? É. Então é o seguinte, começa a orar pela esposa dele. Sim. A menina nem nasceu ainda, mas já sabe que vai ter uma filha, vai. Então assim, começa a orar pelo esposo dela. Começa a orar e começa a pedir graça de Deus. Porque, como dizia a minha mãe, nem todos que penduram a calça no corpo é homem. Entendeu? Casar com homem que tema ao Senhor, né? Isso. Casar com mulher que tema ao Senhor, que tenha respeito, que tenha princípio. É preciso que a gente não pode... A gente não pode de forma alguma agredir a família. Está me fugindo a palavra aqui, de deixar que a família seja qualquer coisa, deixar ao relento, mas ainda não é essa palavra mesmo que eu quero falar. A gente não pode banalizar. A gente não pode banalizar a família. Família é coisa sagrada, casamento é coisa sagrada. Tanto é que o escritor aos Hebreus, ele disse assim, que seja honrado entre todos o casamento. Entre todos. O leito sem mácula, né? Hebreus 13:4. O casamento deve ser honrado, deve haver honra e não deve haver mácula no leito.
Não tem os adúlteros e os que se dão à prostituição. Me lembrei desse versículo. Aqueles que se dão os adúlteros e aqueles que se dão à prostituição, Deus os julgará. É muito forte. Vão cair nas mãos do Senhor. Então, isso é uma coisa... ler mais Bíblia. Então, mas é uma coisa... E hoje nós somos privilegiados, apóstolo Severino, porque dentro das igrejas é tanto falado sobre família, sobre casamento, sim, tem curso daqui, curso dali. Naquela época que o senhor casou, naquela época que os meus avós casaram, não tinha isso curso, todo mundo entrava cru no casamento, e a gente vê que o casamento parece que ele durava mais. E por essa banalização do casamento, acaba que hoje, até dentro das igrejas, sim, meio que se tornou normal os divórcios, né? E aí, principalmente hoje, eu tenho uma filha de 1 ano e meio, né? Ela fez 1 ano e meio agora. E o senhor falou uma coisa muito importante. Eu, desde o ventre, quando ela estava no ventre da mãe dela, eu já orava e ainda oro pelo casamento dela. Porque essas ideologias, essas coisas que vêm entrando dentro da escola, eu me pergunto, será que daqui 25 anos, quando ela estiver mais velha, daqui 20 anos, vai ter homem para casar com ela? Então eu estou falando, Senhor, prepara um homem, Senhor, um homem do Senhor, segundo o teu coração. Eu sempre tenho orado pelo casamento da minha filha e também do meu filho que está vindo aí agora em março. Eu não sei se tantos, mas Deus sempre teve e sempre terá os remanescentes dele. Aleluia, sempre vai ter, em nome de Jesus. Sempre. O Carlos Amorim mandou uma pergunta aqui. Que ano o apóstolo casou? Que ano o senhor se casou? 1983. Nossa. 83? 49 anos. Perfeito. Perfeito. Não, eu costumo dizer, eu só tenho cara de novo. Não, 49 não, 39, rapaz. 83? 39 anos. 39 anos.